A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos adolescentes. Já estamos na lição de número 13 do terceiro trimestre, que traz por título A Partida e o Legado de Paulo. Finalmente, irmãos, estamos chegando no final do nosso terceiro trimestre, que foi uma bênção. Nós estudamos acerca das viagens missionárias do apóstolo Paulo e foi bênção pura. Mas se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, #amo dinâmica, que vou deixar para ti todo especial. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula. Mas antes, deixa eu te falar acerca do congresso que vai estar acontecendo lá em Fortaleza, da Escola Bíblica Dominical. Vai ser uma bênção, lá no início de novembro. Nós estaremos presentes, se Deus assim permitir, viu? Já estou até preparado, já preparei a minha camisa, veja só. Essa daqui é a nossa camisa, o que vocês acharam? Vamos estar assim lá no congresso, viu? Eu e minha esposa, nossa irmã Neia, estaremos assim, olha, descomplicando a teologia e, lógico, né, a nossa EBD. Vocês gostaram da camisa? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Vamos para a nossa lição de número 13 dos adolescentes do terceiro trimestre, que traz por título A Partida e o Legado de Paulo. Veja só, nós estamos estudando esse trimestre a vida do apóstolo Paulo com relação à obra missionária, tá bom? E agora, nessa lição número 13, vamos estar tratando acerca da sua morte. Percebemos o seguinte, que mesmo fazendo a obra do Senhor, nós podemos padecer, sofrer e assim por diante. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Mesmo realizando a obra do Senhor, ele sofreu bastante, tanto que foi até morto. Ou seja, sofrer, morrer, não é sinônimo que Deus está desaprovando as tuas atuações, mas na verdade faz parte desta vida aqui na terra. E é interessante perceber o seguinte, viu? O apóstolo Paulo morreu e a obra do Senhor não parou. Sabe por quê? Ninguém é insubstituível. Deus sempre tem uma pessoa para colocar no lugar. Por isso, nunca pense que você é a pessoa mais importante, que se você sair, se você morrer, vai tudo terminar, tudo vai acabar. Não se preocupe não, que Deus já tem separado alguém para colocar no seu lugar, se você pensar desta forma, viu? Eita, Deus amado, é forte, né, pastor? Com certeza. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 20, tá bom? Eu recomendo que você faça a leitura, até para que os seus alunos possam adquirir conhecimento e perceber como está estudando, tá bom? A mensagem de hoje é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Assim também tem que ser em nossa vida. Vamos para a nossa hora de aprender, que funciona como a nossa introdução, tá bom? Hora de aprender. O apóstolo Paulo deixou um grande legado. Através do seu ministério, ele influenciou a formação e o desenvolvimento da organização das igrejas. Ele estabeleceu as bases da teologia cristã, formou líderes, demonstrou como pregar o evangelho e como viver a vida cristã. As cartas paulinas compõem o Novo Testamento e transmitem uma poderosa mensagem para todos nós. Em outras palavras, o apóstolo Paulo foi fundamental para a igreja primitiva. Olha só que no início ele estava contra a igreja, perseguia a igreja, maltratava a igreja. Mas quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, a sua vida foi mudada. Sabe por quê? Todas as pessoas que se encontram com Cristo têm que mudar seu jeito, seu comportamento, suas atitudes. As pessoas que se encontram com Cristo são transformadas pelo poder dele. E assim aconteceu com o apóstolo Paulo. E veja que o apóstolo sofreu, padeceu, foi humilhado, apanhou, sofreu por diversas áreas. E até a sua morte também foi bastante dolorosa. E não tinha culpa alguma. Mas tudo isso ele sofreu e padeceu por causa do evangelho de Cristo Jesus, o qual ele dizia que não sentia vergonha. E tem pessoas hoje sentindo vergonha de carregar até a Bíblia Sagrada, viu? Abre o olho com relação a isso, viu, adolescentes? Da mesma forma, o apóstolo Paulo foi muito importante, porque o mesmo sempre trabalhava com a formação de obreiros, abrindo novas igrejas, com a obra missionária. Então o apóstolo funcionou como grande missionário da era cristã, ganhando almas para Jesus, inaugurando a igreja, fundando a igreja também, e além de formação de obreiros, ganhou grande destaque o apóstolo Paulo, tanto que ele é autor de 13 cartas ou epístolas no Novo Testamento. É o maior escritor do Novo Testamento com relação a livros. Por isso que o apóstolo Paulo tem que ser respeitado, sim, sua história sim. E nós também devemos orar para que nós possamos ser igualmente Paulo, que nós possamos ter a mesma coragem, a mesma determinação que teve o apóstolo Paulo, para que a obra do Senhor possa continuar crescendo cada vez mais.
Vamos dar início agora ao estudo do nosso tópico, tá bom? No tópico 1 vamos estar estudando o que aconteceu depois de Atos capítulo 28. Você sabe que é o último capítulo do livro de Atos. Mas há quem diga que aquele ponto que está lá não é um ponto parágrafo não, viu? Mas sim um ponto a seguir, porque a história da igreja continuou. Vamos saber o que aconteceu depois de Atos capítulo 28. As informações sobre a vida de Paulo, depois da sua prisão em Roma, estão nas cartas que ele escreveu. Podemos identificar algumas localidades onde o apóstolo esteve. São elas Creta, Mileto, Éfeso, Troade, Filipos e Nicópolis. Até que ficou preso pela segunda vez em Roma. Depois disso, a Bíblia não relata, mas conta a tradição, que o apóstolo foi decapitado por volta de 68 depois de Cristo. Veja só, nós percebemos, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha total dedicação e compromisso com a obra do Senhor. Ele não tinha a sua vida como preciosa, mas, no entanto, foi fundamental para que a igreja de Cristo pudesse estar crescendo. Tudo que fazia, Paulo pensava na igreja. Tudo que Paulo fazia é para que o nome de Cristo pudesse ser glorificado e exaltado. Por isso que ele não perdia as oportunidades. Todo lugar que ele estava, ele sempre falava de Jesus, pregava, e é engraçado, pregava sempre o evangelho de Cristo e nunca suas próprias vontades. Já tem hoje pessoas querendo pregar sua própria vontade, as suas próprias doutrinas, mas Paulo não fazia isso não. Paulo pregava o evangelho de Cristo Jesus, anunciando aquele que liberta, aquele que transforma e aquele que vai levar para o céu. Mas, no entanto, precisamos andar em santidade. Isso era o apóstolo Paulo, mas o mesmo foi preso quando chegou em Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, todo alegre, todo satisfeito, mas começou a ter aquele conflito em Jerusalém por causa dos judeus, que muitos judeus não gostavam do apóstolo Paulo, que ele estava pregando agora para os gentios estavam aceitando a Cristo Jesus, e os gentios que estavam aceitando não precisavam estar aguardando a prática judaica. Isso trouxe grande confusão na vida do apóstolo Paulo, mas tudo isso estava no projeto de Deus. Tudo isso estava segundo a vontade do Senhor, porque nada acontece se não for segundo a vontade dele. Tenha certeza, irmãos, o que você estiver passando, Deus vai estar te guardando, te protegendo. Continua firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Então o apóstolo Paulo acabou sendo preso e na sua segunda prisão lá em questão de Roma, acabou sendo decapitado. A Bíblia Sagrada não nos conta o que aconteceu com ele, mas a tradição relata que o apóstolo Paulo morreu decapitado, arrancaram a sua cabeça. Isso chama a nossa atenção com relação ao seguinte: aqui nesta terra, nós podemos morrer de qualquer forma. Isso não vai interferir na nossa salvação e nem no cuidado de Deus, porque a promessa dele é vida eterna lá no céu. Aqui ainda no nosso tópico 1, o comentarista colocou o seguinte: Timóteo e Lucas foram cooperadores de Paulo até o fim. Em seus últimos meses de vida, sabemos que Paulo escreveu para Timóteo, pedindo que o visitasse na prisão o mais rápido possível, provavelmente porque o inverno estava chegando. Assim, ele pede que o rapaz leve a sua capa e também seus livros. Ao mesmo tempo, Paulo incentivava ao jovem obreiro que se mantivesse firme na fé. As palavras que Paulo escreveu a Timóteo, um pouco antes da sua morte, comprova que ele foi um homem que viveu para Deus. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Belo exemplo de que o apóstolo deixou para o seu discípulo. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo fazia de tudo para que o Senhor pudesse crescer, sim, mas ele sempre tinha também os cooperadores. Na obra de Deus, irmãos, nós precisamos de cooperadores. Aqui o comentarista destacou Timóteo e Lucas, além de outros cooperadores que foram muito importantes para que Paulo pudesse realizar a obra do Senhor. Tanto que quando estava na prisão, o apóstolo Paulo sempre mandava chamar algum obreiro para que pudesse estar ajudando, aconselhando. E aqui nesse caso pediu, olha, traga também os livros, sabe por quê? Crente, professor da escola bíblica dominical, precisa estar lendo a Bíblia Sagrada, precisa ter bons livros. Eu estou precisando até comprar novos livros, viu? Por isso vou lhe pedir o seguinte: se você quiser me abençoar, pastor, eu quero lhe abençoar, você ter sido importante, as suas aulas, sua obediência tem me ajudado bastante. Se você quiser me abençoar, eu vou estar deixando aqui o QR Code para quem quiser nos dar uma oferta, tá bom? Para que essa oferta, pastor? Para que possamos melhorar a questão do nosso ambiente, a questão da edição do vídeo, a questão também de novos livros, para que possa adquirir mais conhecimento, fazer alguns cursos também, para que possa ter mais conhecimento e assim também passar para vocês. Então vou deixar aqui o QR Code para quem quiser fazer alguma doação, viu? Fique à vontade, qualquer valor. Pastor, eu não posso fazer não, mas eu quero lhe abençoar. Vou estar orando pelo Senhor. Ô glória! Quanto mais você orar, mais Deus vai estar nos abençoando também, em nome de Jesus. Vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Comunicação, as epístolas. Mas antes, deixa eu dar informação, viu?
Tudo indica que nós estaremos em novembro, presta atenção, em novembro, nós estaremos em Fortaleza, no Congresso Nacional da nossa EBD, em Fortaleza. Já estou até preparado, viu? Preparei essa camisa aqui, quero saber a sua opinião. Veja só. O que você achou da nossa camisa? O Descomplicando a Nossa Teologia e, claro, né, a nossa EBD. Ficou bonita? O que você achou? Deixa aqui nos comentários, viu? Lá em Fortaleza estaremos assim, viu? Vai ser fácil você estar nos identificando, viu? Já quero lhe convidar também, viu? Se você estiver em Fortaleza, por gentileza, me procure lá para que nós possamos tirar aquela selfie abençoada, tá bom? Fique à vontade, em nome de Jesus. Mas sem demora nenhuma, vamos para o nosso segundo tópico. Comunicação às epístolas. Paulo não só viajava bastante, como também escrevia muitas cartas. Era um meio de comunicação importante para que ele mantivesse contato com as igrejas. O conteúdo das cartas de Paulo era focado nos ensinos que visavam explicações sobre quem é Deus, sobre a importância da morte e ressurreição de Jesus e de como deve ser a vida do cristão na igreja e na sociedade em geral. Ou seja, o apóstolo Paulo usava da comunicação acerca das cartas, até porque ele não poderia estar em todos os lugares. E sem falar que muito tempo passou também preso, mas mesmo na prisão ele escreveu cartas para que a igreja pudesse ser orientada cada vez mais. Então, irmãos, nós precisamos estar utilizando todo o recurso para que nós possamos falar de Jesus, as redes sociais, a internet, mídias, fique à vontade, mas assim como o apóstolo Paulo usava da comunicação por cartas, nós também precisamos utilizar as redes sociais, o YouTube, Facebook, tudo para que nós possamos anunciar Cristo Jesus, assim como fez o apóstolo Paulo. E a grande preocupação do apóstolo Paulo era a questão da doutrina. Por isso, todas as cartas que ele enviava, sempre mandava algum ensinamento, alguma doutrina, para que a igreja pudesse estar seguindo e assim não pecando contra Deus. Porque assim, quando você segue a doutrina, você está fazendo a vontade do Senhor. Quando você quebra, quando você peca, você está fazendo a vontade do mundo. E nós estamos aqui nesta terra para fazer a vontade do mundo. Então a preocupação do apóstolo Paulo sempre é estar orientando a igreja para que ela não pudesse estar pecando e assim se distanciando do Senhor. Vamos dar seguimento ainda ao nosso tópico 1. As cartas no Novo Testamento foram escritas no idioma grego. Não existia folha de papel, então elas eram escritas em papiros ou pergaminhos. Preste atenção, viu? Papiros ou pergaminhos. Aliás, você sabe que esses materiais são? Papiro era a folha feita do miolo da planta egípcia. Pergaminho era a folha feita de couro de animais. Muitas das vezes, a produção de uma carta contava com o trabalho dos escribas ou amanuenses, que eram profissionais especialistas em escrever cartas ou documentos. Nessa época, não existiam correios como conhecemos hoje. Os viajantes eram os carteiros mensageiros. Eles levavam as cartas para familiares, amigos ou parceiros de negócios. Quando o mensageiro chegava ao destino, ele seguia as orientações dadas pelo remetente. Explicava as instruções extras, lia ou simplesmente entregava a carta. A epístola ou carta tinha por objetivo substituir a presença da pessoa remetente. Por isso, geralmente o tom é oral, como se fosse uma conversa. A Bíblia destaca alguns irmãos e irmãs que trabalharam como mensageiros das cartas paulinas, Tíquito e Onésimo. Também conta acerca de Técio, colaborador como escriba. Além disso, Paulo também escreveu cartas do próprio punho. Ou seja, o comentarista destaca aqui nesse tópico, irmãos, a questão das cartas que a igreja recebia, da preocupação de Paulo estar enviando essas cartas, das pessoas que tinham a responsabilidade também de levar essas cartas, já que não tinha correios, então existiam os mensageiros que acabavam levando essas cartas. E muitos desses mensageiros eram os irmãos da igreja, para que a igreja pudesse adquirir conhecimento e não estar pecando contra o Senhor. O apóstolo Paulo mandava as orientações e quando chegava lá, a carta era lida. Trazia muitas das vezes alegria, mas também tristeza, que quando é pregado, quando é ensinado acerca do pecado do homem, o homem não gosta. Só que a Bíblia Sagrada nos ensina que nós precisamos pregar a verdade, que as pessoas gostem ou não. Nós não estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade do homem. Nós não estamos aqui, irmãos, para ganhar seguidores. Nós não estamos aqui atrás de fãs. Nós precisamos anunciar a palavra de Cristo Jesus. E o homem, para ir morar no céu, precisa se libertar de todo o pecado. As pessoas que andam na prática do pecado não vão conseguir a salvação. Esse era o tom da mensagem do apóstolo Paulo. E nós podemos perceber as suas orientações para fazer com que a igreja pudesse estar crescendo cada vez mais. A igreja que cresce é a igreja que é disciplinada e anda segundo a vontade do Senhor. Vamos para o nosso terceiro tópico, as cartas paulinas. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para pastores, professores e superintendentes da EBD. Assista esse vídeo para ver os nossos materiais.
Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana, os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe falando, é o maior suporte para professores da EBD. Slide, videochamada, ideias, apresentações, certificado, simulado, subsídio. Tudo que você precisa, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito. Tudo que você precisa, nós estamos enviando para os membros. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola, viu? Se você quiser ser membro, está passando o meu WhatsApp aqui. Para quem quiser conversar comigo, vou lhe explicar em nome de Jesus. Ou se você quiser também, você pode estar no nosso grupo de informações. Na descrição desse vídeo está um link do grupo de informações, onde você entrar, vou lhe mostrar os materiais, conversar com você, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Nosso WhatsApp, venha conversar comigo. Finalmente, vamos para o nosso terceiro tópico, as cartas paulinas. O Novo Testamento é composto por 27 livros. Destes, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Trata-se das cartas escritas por ele. Vamos conhecer um pouco de cada uma delas. Meu Deus do céu, vai faltar tempo, viu? Porque tem cada coisa sensacional. Primeiramente, ele escreveu 6 cartas para a igreja diversas ou gerais, tá bom? Que primeira carta, Gálatas, escrita provavelmente em Antioquia da Síria, para as igrejas na região da Galáxia, entre 46 e 48, antes do concílio de Jerusalém. Tema principal, liberdade cristã. Ou seja, Gálatas vai estar falando a questão do povo judaizante, que estava querendo com que os judeus pudessem estar seguindo a lei do judaísmo. Só que Jesus Cristo de Nazaré veio para trazer liberdade. Hoje nós não precisamos ser mais judeus. Hoje nós não precisamos mais praticar os ritos do Antigo Testamento, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo. Olha, eu falei os ritos, as cerimônias, que Cristo Jesus cumpriu tudo isso, tá bom? Vamos para a nossa segunda carta. 1 Tessalonicense, escrita para a igreja em Tessalônica, entre 52 e 53 depois de Cristo, durante o tempo em que esteve em Corinto. Tema principal, vida cristã e a volta de Cristo. Ou seja, 1 Tessalonicenses vai estar tratando acerca do arrebatamento da igreja. É lá que está escrito acerca do arrebatamento, onde 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. Deixa bastante claro à igreja que nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Logo, a vida cristã tem que estar pronta em santidade, em submissão, para que quando o soar da trombeta tocar, nós possamos ouvir e sermos arrebatados juntamente com os mortos que morreram em Cristo Jesus, que vão ressuscitar, viu? É sensacional. Eu falo mais sobre isso, a questão do arrebatamento, grande tribulação, aqui no meu livro. Eu sou autor deste livro, olha, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus, nova terra. Se você quiser comprar meu livro, custa apenas R$30, já com frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Quem quiser, tá um link aqui na descrição desse vídeo, tem um link, comprar meu livro. Entre, que tenha certeza que vai ser uma bênção. A linguagem é essa, viu? Descomplicada, mas bastante teológica. Vamos agora para 2 Tessalonicenses, escrito um pouco depois da 1 Tessalonicense, entre 52 e 53 depois de Cristo, quando Paulo ainda estava em Corinto. Tema principal, o dia do Senhor, ou seja, haverá um momento em que Deus estará julgando a cada pessoa. Quando se fala acerca do dia do Senhor, normalmente está tratando acerca da grande tribulação, de julgamentos que Deus vai estar tratando com o ser humano. E você sabe muito bem que ninguém pode fugir do dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar na vida das pessoas e esses deverão prestar conta de tudo aquilo que fez e vai achar muita coisa em falta, porque Deus dá oportunidade, Deus fala, Deus orienta e o homem continua na prática do pecado. Mas o dia do Senhor vai estar chegando, por isso nós precisamos aceitar Cristo hoje, pedir perdão pelos nossos pecados hoje, porque no dia do Senhor não haverá perdão. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? Vejamos agora 1 Coríntios, escrita para a igreja de Corinto, por volta de 55 depois de Cristo, quando Paulo estava em Éfeso. Tema principal, divisão e outros problemas. É interessante perceber o seguinte, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja abençoada. Tinha todos os dons, mas cheia também de confusão. É um negócio sério. A igreja de Corinto tinha divisões, dissensões, tinha pecado cada vez mais. E nós percebemos, irmãos, a preocupação que o apóstolo tinha para estar tratando desses problemas. Sabe por quê? Pecado na igreja tem que ser tratado. A disciplina tem que estar acontecendo para que possa servir de exemplo. Nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Nós devemos anunciar Cristo Jesus, proclamar liberdade, anunciar arrependimento, disciplinar, para que a pessoa possa ser tratada.
E quando Paulo escreve à igreja de Corinto, foi exatamente para isso, para estar tratando dos problemas, dos pecados existentes na igreja. E como eu disse, uma igreja que tinha todos os dons, mas também tinha todos os pecados, só o sangue de Jesus. Vamos para 2 Coríntios, escrita em 56 depois de Cristo, quando ele estava na Macedônia. Tema principal, defesa do ministério de Paulo. Veja só, é interessante perceber o seguinte, mesmo Paulo fazendo a obra do Senhor, mas muitas pessoas estavam desacreditando da sua palavra. Muitos diziam, você não é cristão porque você não segue o judaísmo. Você não é cristão porque você está pregando para os gentios e dizendo que eles não precisam estar cumprindo com o judaísmo. Então você não é verdadeiramente cristão, não. Você não está seguindo a Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios para estar tratando assim da defesa da sua fé, que ele também teve com Jesus. Ele aceitou a Cristo com o próprio Jesus, quando estava pregando. Ele estava indo para Damasco, teve encontro com Jesus e naquele momento ele foi liberto do pecado e Cristo o chamou para estar exercendo o ministério. Mas muitas pessoas desacreditaram do apóstolo Paulo. Muitas pessoas não queriam que Paulo fosse apóstolo. Portanto, ele escreve a segunda carta dizendo que ele é apóstolo sim, que Deus o chamou, que Deus o capacitou, que o seu ministério não foi dado por homens, mas sim pelo próprio Deus. Vamos para Romanos, escrito aos cristãos em Roma, quando o apóstolo estava em Corinto. Tema principal, a justificação pela fé. Em outras palavras, Paulo vai deixar bastante claro que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. As obras não nos qualificam. A nossa fé, a nossa crença, a nossa salvação, nós adquirimos através da justificação pela fé. É necessário termos fé para que nós possamos alcançar a nossa salvação, mas fé em Cristo Jesus como nosso Salvador, o nosso libertador. Estudamos um pouco acerca das 6 cartas gerais ou diversas que o apóstolo Paulo escreveu, tá bom? Vamos ver aqui agora os nossos segundo carta, que é a carta da prisão. Vejamos, durante o período de sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu mais 4 cartas. Essas são conhecidas como cartas da prisão, porque o apóstolo estava preso. Primeira carta, Colossenses, escrita para a igreja de Colossos, entre 60 e 62. Tema principal, a supremacia de Cristo. Nós devemos entendermos que Cristo Jesus traz salvação, que Cristo é superior, o seu nome é superior a qualquer outro nome. É no seu nome que há salvação, que há libertação, que há cura. Tudo isso está em Cristo Jesus. Cristo é superior a tudo, até porque Jesus, ele foi 100% homem e 100% também Deus. Jesus Cristo, ele é Deus, ele é filho de Deus e ele é Deus. Logo precisa ser respeitado e aceito para que as pessoas possam adquirir a salvação. Vamos agora para Efésios, escrito entre 60 e 62 depois de Cristo. Tema principal, vida prática em Cristo. Não tem como você ser de Cristo e você não fazer as obras dele. Não tem como você ser de Cristo e não praticar a sua palavra. Porque a vida cristã é de prática, não é somente de conversa bonita, não. Tem que falar bonito, pregar bonito, mas tem que mostrar na prática que Cristo te libertou. Se Jesus te libertou, você está livre. Se Cristo Jesus te libertou, você não vai andar mais na prática do pecado. Logo, se você anda, que você não foi liberto ainda e porque não deu lugar. Meus irmãos, o alimento é forte, viu? Paulo pegava pesado, mas era necessário que a igreja estava nascendo. E para a igreja possa nascer forte, precisa ser disciplinada e orientada com a boa e perfeita vontade de Deus. Vamos para a terceira carta escrita por Paulo na prisão, tá bom? Filemon. Escrita para Filemon entre 60 e 62 depois de Cristo. Tema principal, perdão e amor. Você sabe muito bem que Filemon, ele tinha um escravo chamado Onésimo, que tinha fugido. Mas esse Onésimo encontrou com Cristo Jesus lá na prisão, e Paulo pregou, orientou, e então você vai precisar retornar para Filemon, mas vou mandar aqui uma carta de recomendação, para que possa te receber, não mais como escravo, mas sim como irmão. É uma carta sensacional, tá bom? Acerca da história de Filemon e Onésimo, que Onésimo agora passa a ser útil na casa do Senhor, que tinha aceitado a Cristo Jesus. Paulo agora recomenda a Filemon que estivesse aceitando a Onésimo como se o próprio Paulo estivesse com ele. Como se fosse Paulo na casa dele. Que coisa sensacional. Vejamos o seguinte, Filipenses, escrito entre 60 e 62 depois de Cristo, para a igreja de Filipos. Tema principal, alegria no Senhor. Irmãos, crente alegre, irmãos. Por isso que eu dou assim minha felicidade, falo rápido mesmo, prego rápido, porque eu sou de Deus, eu tenho felicidade na minha vida. O meu coração está cheio de Deus. Por isso que eu sou uma pessoa alegre, eu conto felicidade, eu falo de Jesus, porque Cristo Jesus me salvou. Assim também tem que ser na sua vida. Cristão, irmão, não pode ser iracundo, não. Cristão tem que ser uma pessoa alegre. O coração alegre formoseia o rosto. Se eu tenho Cristo no meu coração, eu vou estar feliz em nome de Jesus.
2. Já estudamos um pouco acerca das 6 cartas gerais ou diversas que o apóstolo Paulo escreveu. Da mesma forma também as 4 cartas, chamadas cartas da prisão. E agora vamos ver as 3 cartas pastorais. Vejamos o seguinte. Há também as cartas pastorais. Essa é uma classificação para as 3 cartas pessoais que Paulo enviou, 2 para Timóteo e 1 para Tito. O conteúdo é voltado para pastores. 1 Timóteo, escrita por volta de 63 d.C., para seu discípulo Timóteo. Tema principal, aconselhamento pastoral e modo de agir. Tito, entre 63 e 67 d.C., para Tito. Tema principal, a conduta cristã. 2 Timóteo, escrito entre 67 e 68 d.C., para Timóteo. Tema principal, o bom combate. Essas 3 cartas pastorais, irmãos, escritas para Timóteo e também para Tito, é para trazer esclarecimento qual deve ser a conduta de um líder cristão, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, das pessoas que estão sendo separadas para realizar a obra do Senhor. Porque fazer a obra do Senhor precisa de dedicação e respeito. Nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos ter compromisso e responsabilidade. E essas 3 cartas vão exatamente trabalhar isso. O obreiro tem que ser digno, o obreiro tem que ser repreensível, tem que ser marido de uma só mulher, e assim por diante. Toda a característica necessária para que a pessoa possa ser consagrada ou separada para exercer o ministério. E sem falar o seguinte, fugir da aparência do mal, fugir de todas as paixões da mocidade, para que nós não possamos pecar contra o Senhor e assim perder a nossa salvação e trazer escândalos na casa do Senhor. E a Bíblia deixa até mais, viu? Dessas pessoas, desses obreiros que andam fazendo as coisas erradas, nós devemos nos afastar, porque assim estamos fazendo a vontade de Deus. O que você achou? Já está inscrito no nosso canal? Não acredito, não se inscreveu no canal ainda, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho, e se quiser, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Vamos agora para a nossa conclusão. Conclusão, as cartas foram ferramentas para a comunicação da fé cristã. Paulo fez bastante uso desses recursos para se comunicar com as igrejas que fundou. Era uma forma de ensinar e apoiar as igrejas, mesmo estando distante. E ainda hoje, essas cartas nos ensinam muito. Ou seja, Paulo se utilizava de todos os meios, de todas as ferramentas para estar anunciando a Cristo Jesus. Quando ele ia, inaugurava a igreja, fundava a igreja, depois que ele não poderia estar presente mais, ele deixava o obreiro fazendo a obra do Senhor e sempre enviava cartas para que essas pessoas pudessem trazer orientações segundo a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos ler, meditar e ajudar de todas as formas para que a igreja possa estar crescendo e desenvolvendo em nome de Jesus. Vou encerrando aqui, deixando a parte do Senhor, agradecendo a sua inscrição, a você que é membro, a você que é inscrito, a você que está com esse nosso canal agora, que Deus esteja te abençoando. E pode ficar tranquilo, viu? Se Deus permitir, no 4º trimestre, nós estaremos gravando tanto vídeo aula como dinâmicas da revista 2 Adolescentes. A parte do Senhor e até o próximo vídeo.